bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Elas e o Pai. Eu me chamo Juliana e hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre processos. Calma que a gente não tá processando ninguém, você vai já entender do que eu tô falando. Mas antes eu queria que você pensasse aí em alguém que você admira muito. Pode ser um líder, pode ser alguém muito bom na profissão que você exerce, alguém que você considera que tenha sucesso. Pensou? Bom, talvez você olhe para essa pessoa e pense, nossa, daqui a alguns anos, ou então quando eu crescer, né, que às vezes a gente fala assim, eu quero ser igual a essa pessoa. E eu não tô falando de inveja ou de cobiça, não. Eu tô falando de admiração mesmo, de inspiração, de você olhar para o resultado da vida de alguma pessoa, de uma pessoa e você admirar e querer aquilo também para sua vida. Talvez você olhe assim para essa pessoa, né, que você pensou aí. Mas você já parou para pensar no processo que essa pessoa passou até chegar onde ela está hoje? Talvez só de pensar você já fique um pouco cansado, né? Talvez isso até te desanime um pouco. E é exatamente isso que eu quero falar com vocês hoje. A Bíblia fala lá em Hebreus 6:1 que nós devemos avançar para a maturidade. E muitas vezes nós olhamos pessoas muito usadas por Deus, nós olhamos pessoas que têm sucesso em determinada área da vida e nós pensamos, puxa, eu queria isso para minha vida também. Mas a gente não pensa, não imagina o caminho, o processo, tudo que aquela pessoa percorreu para chegar até ali. Normalmente a gente só olha para o resultado, né, da vida daquela pessoa, mas a gente não vê o quanto Deus trabalhou na vida, o quanto aquela pessoa precisou ser polida. Muitas vezes Deus mesmo precisou quebrar aquele orgulho ali para aquela pessoa chegasse onde ela chegou. Muitas vezes nós focamos apenas no objetivo. E isso não está errado. A Bíblia fala que nós devemos olhar para o alvo e que o alvo é Cristo. Mas nós não podemos nos esquecer que que até nós alcançarmos esse objetivo, nós temos todo um processo e que esse processo na nossa vida pode levar anos, né? E nós precisamos aprender a aproveitar o caminho. O caminho também é importante. A forma como você encara os processos na sua vida vão fazer toda a diferença. A forma como você encara os desafios que Deus colocou na sua vida também vão fazer total diferença. Por isso, eu queria hoje conversar com você, eu queria te falar sobre 3 coisas que o processo desenvolve nas nossas vidas. E a primeira coisa é: o processo filtra. Eu queria ler para você o que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Vamos ler. Diz assim: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Você conhece bem a história, né, do povo de Israel. Deus, ele poderia muito bem ter arrebatado o povo de Israel do Egito, ter tirado o povo de Israel do Egito e simplesmente ter colocado de uma hora para outra em Canaã, na Terra Prometida, mas ele não fez isso. E ele não fez porque, como a gente acabou de ler no versículo, ele queria pôr à prova, ele queria saber se o povo seria obediente ou não. E talvez Deus esteja te fazendo passar, assim como ele fez com o povo de Israel, ele esteja te fazendo passar pelo deserto para provar o seu coração, para provar as suas intenções, para saber se você vai ou não obedecê-lo. E apesar de todo aquele processo que o povo de Israel passou no deserto, durante todos aqueles anos, Deus sempre esteve com eles. Lembra que Deus ia à frente do povo numa coluna de fogo ou na nuvem? Deus sempre esteve com eles e sempre supriu todas as necessidades. Mas mesmo assim, o povo murmurava, o povo se rebelava, o povo adorava o bezerro de ouro.
E muitas vezes nós somos assim. Deus, Ele te abençoa, Ele nos abençoa com um emprego novo, com um relacionamento novo, ou sei lá, com aquilo que você tanto orava para Ele. E quando a gente começa a caminhar no processo de amadurecimento, porque Deus usa essas coisas para nos amadurecer, a gente começa a reclamar, a gente começa a olhar para a vida que a gente tinha antes e ter saudade, porque naquela época a gente não tinha tanto trabalho, a gente não tinha que se preocupar tanto, e a gente cogita até, como o povo de Israel cogitou voltar para o Egito, a gente cogita voltar para a nossa vida anterior e simplesmente abrir mão daquilo tudo que Deus nos deu, né? Muitas vezes nós falamos mal do povo de Israel, mas nós não somos muito diferente deles. E a segunda coisa o processo nos aproxima de Deus. Certamente você conhece alguém que tem uma vida totalmente dedicada a Deus, que é um servo do Senhor, tem uma vida totalmente entregue e de repente aquela pessoa ela passa por um momento muito difícil, ou pela perda de um ente querido, ou por uma doença na família ou dela mesma. E muitas vezes nós não entendemos por que essas coisas acontecem. Mas eu queria ler para você o que está escrito lá em Isaías 49:2. Diz assim: Ele fez da minha boca uma espada afiada. Na sombra de sua mão ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Na verdade, Deus está nada mais, nada menos do que te preparando quando você está passando por um momento de dor. Muitas vezes nós não entendemos, mas Deus ele usa até mesmo esse problema, essa circunstância, para abençoar a vida de alguém. Existem momentos na nossa vida em que parece que todas as circunstâncias estão contra nós. Parece que não há mais nada que nós possamos fazer. E é exatamente nesse momento que nós nos voltamos totalmente para Deus. É exatamente nesse momento que nós nos aproximamos mais dele. E a terceira coisa que o processo gera em nós é bons relacionamentos. Muitas vezes, quando nós estamos passando por momentos de dificuldade, por momentos difíceis, Deus coloca pessoas nas nossas vidas que vão nos ajudar em oração, que vão nos animar, que vão carregar os fardos conosco. Pense aí em quantas pessoas, em quantos laços verdadeiros você já desenvolveu em um momento difícil da sua vida. Em Provérbios, a Bíblia fala que um amigo, ele vira um irmão na hora da angústia, na hora da adversidade. Muitas vezes, nesse processo, nessa caminhada, Deus usa pessoas para se revelar a você. Ele fala através de pessoas, ele te abençoa através de pessoas. Lembre-se, Jesus vai colocar pessoas na sua vida para te ajudar a vencer esses processos. Jesus é o nosso maior exemplo e ele andava com pessoas. No momento de maior angústia, talvez ali de maior dor que Jesus passou, que foi quando ele estava indo para o Getsemane, ele estava com pessoas, ele chamou ali os seus amigos mais próximos para ajudarem ele em oração. E é por isso que relacionamentos são importantes. E por último, e não menos importante, o processo gera maturidade nas nossas vidas. Deus, ele está usando todo esse caminho, todo esse processo, toda essa situação que você está percorrendo, porque ele quer te fazer crescer, porque ele quer te usar. Então, não impeça os processos de Deus na sua vida. Deixa ele te esticar, deixa ele te polir, deixa ele te moldar conforme a vontade dele. Que Deus te abençoe. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Oi, eu sou a Rafaela e eu faço parte da equipe do Elas e o Pai. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar com seus amigos e todas as pessoas que precisam ouvir dessa palavra. E também não se esquece de se inscrever no nosso canal para ficar ligado em todas as novidades.